Esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala que eu dedico para a equipe, porque trabalhar com a equipe é muito bom. Quando a gente percebe um trabalho já foi feito, o outro trabalho já está em andamento, o outro já está começando. Um trabalho em equipe é uma gratidão mesmo, ter uma equipe que trabalha, uma equipe que a gente pode participar dessa equipe, a boa vontade da equipe, o desempenho, e com isso o trabalho vai fluindo. E essa boa vontade é uma coisa muito boa, assim, porque dentro daquele que trabalha na equipe fica muito grato de estar trabalhando com a equipe. Pelo sim ou pelo não, a equipe faz a gente movimentar, porque um faz uma coisa, o outro faz outra coisa, e aquele que ainda não fez está tendo a oportunidade de fazer, e para ele continuar na equipe ele tem que ficar esperto e ir fazendo também. Muito grato assim de estar trabalhando com a equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Salvador. O Salvador, o Redentor na cruz, e essas cruzes a gente vê servindo de consolo, de alerta, de esperança, de advertência, porque todos os lugares têm a cruz com o Redentor nela. E é uma maneira assim que um fiel sério tem que colocar diante da cruz e refletir com as informações que ele tem sobre a crucificação de Jesus, sobre Jesus na cruz, a importância sim que teve de Jesus ter sido colocado na cruz, por que isso aconteceu. O fiel ele tem que ser assim bem sério com ele e ver como é que ele entende as informações e como ele pode começar a compreender direito as informações verdadeiras, porque Jesus foi colocado na cruz porque ele é o portador da verdade e ele incomodou. Ele não veio trazer uma nova doutrina, ele veio confirmar os ensinos dos velhos profetas. Nos ensinos está a verdade. A verdade é a nobreza, é a beleza, é a bondade e é compreendendo o jeito que cada um tem que ser. Aquele que caminha com a nobreza, com a bondade, com a firmeza, com o amor verdadeiro, ele caminha com os ensinos de Jesus. E as referências que Jesus trouxe para as pessoas foi que ele veio confirmar os ensinos dos velhos profetas. E nessa confirmação ele veio como um portador da verdade. E se ele veio como portador da verdade, é porque os profetas, os mensageiros, já não conseguiam ter mais a força para ajudar os seres humanos. A leveza da luz tem a leveza dela e ela só pode descer se tem uma ancoragem firme, no caso, na terra. E essa ancoragem foi a vinda de Jesus, para que os seres humanos pudessem ter de volta o caminho para o paraíso, pois os próprios seres humanos tinham fechado o seu retorno à pátria espiritual. A maneira possível de abrir de volta o caminho do paraíso era vindo um mensageiro das alturas luminosas. E Jesus veio, solidificou a luz na terra e a luz pôde descer. A luz, ela tem a sua leveza, as trevas tem também o seu peso. A terra ficou pesada, trevosa, porque os seres humanos estenderam uma ponte até as profundezas, trazendo espíritos que não podiam mais voltar para a terra, porque com o peso também eles não tinham a condição de voltar para uma nova encarnação. O comportamento dos seres humanos estenderam uma ponte, uma ligação até as trevas, trazendo de volta os espíritos que não estavam mais com possibilidade de reencarnarem.
de renascerem na terra. Devido a isso, os seres humanos fecharam de volta o caminho para o paraíso. Jesus veio com a ancoragem da luz e possibilitou trazer de volta os ensinos. Com os ensinos de Jesus, uma pessoa, outra pessoa foi interessando e milhares de pessoas passaram a interessar e com isso pôde abrir de novo o caminho para o retorno à pátria espiritual. Quando um espírito humano comete um ato inadequado, ele é separado para que ele tenha a oportunidade de ficar no meio daqueles que cometeram também atos inadequados. E a convivência entre os espíritos que têm a mesma frequência tem também a vontade que surge dentro de cada um de sair daquela situação. Com o envoltório da matéria grosseira, então fica uma coisa que como se fossem todos iguais. Só que aquele que comporta com nobreza recebe a astúcia daquele que não tem a nobreza. E o comportamento desse que não tem a nobreza prejudica ele mesmo. O Salvador. A vinda do Salvador foi porque os seres humanos fecharam o caminho de volta ao paraíso e os mensageiros não conseguiam mais abrir porque precisava de ter uma ancoragem da luz. Jesus veio, ancorou-se a luz na terra e pôde então com a verdade e desenvolvendo os ensinos. E os ensinos de Jesus é a confirmação dos velhos profetas. Ele não veio trazer uma nova religião, uma nova igreja. Ele veio trazendo os ensinos como portador da verdade, porque quando tem uma religião que traz os ensinos verdadeiros, essa religião sempre tem também a verdade, porque a verdade já passou pelas religiões e hoje cada pessoa que tem que fazer muito esforço para ter a verdade dentro dele, ter a nobreza, a maneira de conhecer os ensinos de Jesus é procedendo dessa maneira, com a verdade, com a nobreza. E esse é um esforço que cada um tem que ter. Quando a pessoa, no comportamento dela diário, ela tem essa nobreza, ela tem essa verdade, ela então vai ficando mais leve mesmo dentro dela. Quando tem um comportamento de maldade, um pensamento de maldade, um pensamento de indelicadeza, dentro da pessoa também tem o sabor ruim por ter feito aquele comportamento daquela maneira. Todas as pessoas têm dentro dela o começo do certo e o começo do errado. O que faz fechar a passagem de volta para o paraíso é um comportamento inadequado. Nos ensinos fala que aquilo que fizeres a um de meus pequeninos, a mim estarás fazendo. Quer dizer que quando Jesus trouxe os ensinos, ele traz também toda uma advertência, porque cada espírito humano está caminhando na Terra para o crescimento dele e cada um é um indivíduo, é a individualidade, mas a beleza, a nobreza é para todos, porque todos têm a possibilidade de desenvolver esta condição. A gente vem observando que uma ou outra pessoa, independente da idade, depois que passa a fase de responsabilidade que ela arrumou na vida, que constituiu a família, a maneira de sobreviver, ela desenvolve trabalhos que ela sente bem fazendo aquele trabalho e quem vê aquele trabalho feito também sente muito bem. A nobreza, a beleza,
O trabalho com a intuição é uma coisa que não tem limite. É uma coisa assim que traz para aquele que faz e para aquele que pode apreciar. É uma grandeza interior. E o que faz as pessoas terem a possibilidade de voltar para a luz é esta condição de ter um trabalho que não prejudica outra pessoa e o trabalho que a pessoa exerce dentro dela tem a gratidão de estar fazendo aquele trabalho. Jesus foi colocado na cruz porque ele era o portador da verdade. Quando perguntaram a ele se ele era realmente o portador da verdade, ele disse que era. Se ele continuasse afirmando que era o portador da verdade, ele então seria crucificado. A crucificação de Jesus aconteceu porque ele continuou afirmando que era o portador da verdade, e a importância dele com essa confirmação foi que solidificou a luz na terra. O Salvador. É dever do espírito humano compreender porque ele se encontra aqui na Terra e ele tem que fazer o trabalho dentro dele de diferenciando a atuação do raciocínio e a atuação da intuição. A atuação do raciocínio, ela está sempre presa ao passado. Às vezes a pessoa passa assim um tempo falando de um ato que ela fez, e a atuação da intuição, ela caminha em cima dos ensinos, porque ela não tem nada para falar. O trabalho de uma dona de casa, o trabalho de um artesão, o trabalho de uma pessoa que tem que fazer um esforço para a formação dos filhos, essa pessoa tem pouca coisa para falar. Ela sempre tem a praticidade. Na praticidade entra a intuição, entra a nobreza, independente da religião que a pessoa venha a pertencer, conhecendo ou não os ensinos de Jesus. O Salvador. A atuação da pessoa na vida diária, a atuação do espírito humano é com a nobreza. Com a nobreza, o ato é bom, o ato fica uma coisa boa. A pessoa caminha todos os dias. Com a atuação na nobreza, dentro da pessoa entra uma coisa boa. Não tem o que falar. Assemelha-se ao trabalho de um artesão. Não tem o que falar, tem que fazer. E para fazer, a pessoa não pode falar, ela tem que estar dando a atenção, sentindo aquilo que ela está fazendo. E aquilo que está sendo feito tem que ficar bem feito. Todo um trabalho, a maneira do trabalho ficar bem feita é a pessoa trabalhando em silêncio e sentindo aquilo que está sendo feito e aquilo que precisa fazer. A pessoa é que tem que ter a boa vontade com ela mesma de compreender que para ela tornar-se nobre, o esforço é dela, pertencendo a uma religião ou não pertencendo à religião, ela conhecendo ou não os ensinos de Jesus, não tem importância, porque o ato nobre, o ato bom, o ato polido, a dedicação da pessoa em cima do trabalho, o tempo que ela tem para aprimorar-se naquele trabalho, utilizando o centro motor, utilizando o centro intelectual para ver como é melhor aquele trabalho, como aquele trabalho vai ficar bom. Essa pessoa, se ela conheceu ou não os ensinos de Jesus, quando vence o tempo do corpo físico dela, com essa vontade de continuar com a nobreza, ela na matéria fina, ela continua o caminho dela e nesse plano ela vai encontrar então o ensino de Jesus, as irradiações do Espírito de Jesus.
E essas irradiações vai possibilitar ela continuar no caminho interior, no caminho espiritual. Não tem um tempo limitado para a pessoa, mas um trabalho mal feito, uma maldade feita, isso prejudica a pessoa, porque a pessoa fica presa naquele ato mal feito, naquela fala mal feita ou na maldade feita. Isso atrapalha a vida da pessoa. O esforço que cada um tem que ter é respeitando o outro semelhante, e ele mesmo fazendo o esforço para não criar muitos vínculos. Então, uma pessoa que tem a responsabilidade na formação desses filhos, ela tem que fazer um trabalho bem feito e tem que ver se aquela fala que ela dá para aquele filho, orientando aquele filho, se tem uma coerência. Se o filho continua do mesmo jeito, então essa fala tem que ser mudada. O jeito da pessoa tem que ser um jeito interior, e essa pessoa tem que ter o propósito dela. O propósito de uma pessoa não está relacionado ao propósito das outras pessoas. Ela tem que ter o método, a meta. É um esforço, é um trabalho que cada um tem que ter. Conhecer os ensinos de Jesus é uma importância que cada um tem, mas se não conhece os ensinos de Jesus, a pessoa tem que fazer o esforço de usar todas as qualidades que ela tem para o trabalho, na formação de filhos, do jeito que ela é com ela mesma. A nobreza consigo próprio é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim que porque eu me encontro sozinho, eu posso me alimentar de qualquer maneira, eu posso comportar-me de qualquer maneira. Não podemos, pelo sim ou pelo não, a gente está assim na sala da casa da gente ou no ambiente de repouso, a gente tem a impressão de que tem uma pessoa próxima, e isso é verdadeiro. Então, cada espírito humano tem sempre dentro dele uma condição assim de ser dois. Porque às vezes a gente está saindo da casa da gente e a gente volta e lembra de um objeto que esqueceu. Fica bem claro assim uma voz que a gente ouve dentro. Então cada ser humano tem a importância, independente se ele encontra ou não próximo de outro espírito humano, ele tem que ser nobre. E o jeito dele pensar também tem muita importância, porque às vezes a gente vê uma pessoa comentando determinada coisa e depois a gente vê num noticiário um fato semelhante àquilo que a pessoa comentou. A força do pensamento, independente de onde a pessoa se encontra, ele vai atuar. Onde cada um se encontra, sempre encontra ele com outro. E esse outro pode ser ele mesmo ou pode ser o seu guia. Então nós temos que ter esse cuidado de fazer esse trabalho conosco, de ir observando os nossos atos com nobreza, da importância que nós temos conosco mesmo, porque a importância dos nossos filhos é de como nós somos. Não temos uma maneira de querer transmitir alguma coisa para um filho se nós não temos aquela qualidade. E para ter aquela qualidade é um trabalho assim que a gente observando os animais, sempre usando todas as qualidades que eles têm. Não tem um animal que comporta-se descuidadamente. E isso é verdadeiro. O Salvador. Conhecer os ensinos tem muita importância, mas tem mais importância ainda é como a pessoa é. Por ser nobre, polido, por ser coerente, não quer dizer que a pessoa tem que ser descuidada. Os animais, eles têm assim o instinto que eles usam, todo o instinto. Quando o ser humano não interfere na vida daquele animal, o animal usa todo o instinto. Então, os seres humanos são mais qualificados e eles têm a possibilidade de
serem nobres, têm a possibilidade de serem coerentes, mas não quer dizer que tenha que ser descuidados, achando assim que num relacionamento pode ter um relacionamento de qualquer maneira. A nossa vida interior tem muita importância, porque do jeito que nós nos comportamos na matéria grosseira, é o jeito que nós somos na matéria fina, é o jeito que nós somos com os nossos pensamentos, e é a bagagem espiritual que nós vamos levar na continuidade da nossa passagem aqui pela Terra, na nossa caminhada. E na nossa caminhada, quer dizer assim, largar o corpo físico é uma sequência, é uma naturalidade, continua a viagem daquele espírito humano, não tem um limite. A nossa vida na Terra, se cada um começa a observar as coisas exteriores que existem, vê que na nossa vida interior assemelha-se às coisas exteriores, mas as coisas exteriores é uma cópia da vida interior de cada um. Não tem uma maneira da pessoa construir uma casa para ela morar se dentro dela não tiver aquela cópia, aquele modelo. Ela primeiro tem que ter o modelo dentro dela para depois ela fazer na parte exterior, na matéria grosseira, a moradia que ela está pretendendo. Na nossa vida interior tem essa importância. A riqueza de cada pessoa é como ela é dentro dela. E precisa de diferenciar a condição de ter os bens terrenos, porque os bens terrenos têm muita importância, que é o caso daquela empresa, que tantas e tantas famílias vivem daquela empresa décadas e décadas. Essa referência exterior precisa de levar isso em consideração e fazer a diferença, que a vida interior de cada pessoa é a maneira que ela é com os seus pensamentos. Desenvolver a nobreza, a polidez no relacionamento, isso é necessário, porque quando tem um ato bom dentro da pessoa, tem aquele retorno bom também. Ela sozinha, ela sente bem com a vida dela. A nossa vida tem essa importância. Cada um vai sentir bem com ele mesmo, conforme ele atuou. E se nós deixamos o raciocínio atuar, tem aquela referência assim. Quando a pessoa comporta dessa maneira, deixando o raciocínio atuar, ela está sempre atrás, porque ela está sempre querendo ser vista e ela não caminha esperando o que vem para poder fazer um comentário de como ela se encontra. Isso atrapalha a vida da pessoa e faz com que aquele que dá o comentário, ele acaba tendo que ser pago. O ser pago quer dizer assim, ele vai ter sempre um benefício, porque ele faz um falso elogio, em contrapartida ele tem que receber um outro. Aquele que está sempre querendo elogiar outra pessoa, se aquilo não for de uma conduta boa mesmo, ele vai ficar prejudicado, porque não tem uma maneira para um enaltecimento de uma nobreza de uma pessoa, não tem um jeito de fazer um agradecimento para uma pessoa. Cada um tem que fazer o esforço, o próprio trabalho, ser a própria grandeza da pessoa. O jeito que ela executa, ela fica feliz por aquele trabalho feito. Nós temos que ter esse cuidado, desenvolver a nobreza e ir diferenciando as coisas exteriores. Um trabalho bem feito é aquele que faz. Ele ficou satisfeito com ele mesmo. E os agradecimentos exteriores não têm assim uma referência por aquele trabalho ter sido feito bem feito. É a própria pessoa já tem dentro dela a gratidão de ter tido a oportunidade de fazer o trabalho bem feito. A vinda de Jesus foi preciso para abrir de volta o caminho para a pátria espiritual.
O comportamento dos seres humanos era de uma maneira, sempre num procedimento de elogios, de enaltecimento ao próximo, e isso trouxe um distanciamento da luz. Para eu sempre enaltecer outra pessoa, eu tenho que me colocar numa condição abaixo, ou primeiro tenho que enaltecer-me, elevar-me, e não tem essa referência interior, porque quando passa-se os anos, a gente vai observando a vida do pai, a vida de um tio, a vida do avô, o valor que ele recebe foi o valor da vida que ele fez numa referência interior. Todo um trabalho que ele fazia para a sobrevivência, ele fazia porque aquele trabalho precisava de ser feito. Ele não precisava do elogio de estar fazendo aquele trabalho. E isso trouxe um desenvolvimento diferenciado entre outras pessoas que a gente conhece. A leveza daquela pessoa, o jeito que aquela pessoa vivia e a maneira como ele tinha o carinho daqueles seus descendentes. Essa importância de uma referência boa, cada um tem que desenvolver para ele ter essa importância. Se nós trabalhamos assim com uma leveza, fica mais leve o nosso dia a dia, porque nós nunca vamos esperar um favor ou uma gentileza de outra pessoa ou esperando um benefício. Nós temos dentro de nós a simplicidade. A simplicidade é o trabalho da intuição, que não tem um valor externo que corresponda. O valor externo, quer dizer, o elogio, a palavra correta mesmo é uma bajulação, porque nós fazemos um trabalho bom. Nós temos dentro de nós a confiança naquilo que nós fazemos, e aquilo que nós fazemos é de uma maneira que o próprio fica feliz. O Salvador é esta importância de diferenciar um trabalho que é feito com raciocínio e um trabalho que é feito com a intuição. Essa força da intuição é que possibilita desenvolver a nobreza, desenvolver o jeito certo de ir vendo quando tem que posicionar com um filho ou com um funcionário, se aquele jeito está o jeito que aquele filho vai poder alinhar-se na vida. Porque com a intuição sempre é arrumado antes as referências para a vida exterior, porque primeiro aquele que quer dar a referência, ele tem o propósito dentro dele. Com o propósito interior fica fácil. De manhã cedinho, quando a pessoa tem o propósito dentro dela, ela acerta antes todas as coisas, independente do dia, porque muitas vezes o trabalho de uma pessoa não depende dela, depende de outros também, mas a parte que é dela, a responsabilidade que é daquela pessoa, com o propósito que ela tem de desenvolver a nobreza, a polidez, de caminhar em cima dos ensinos, ela sempre vai acertar. O sempre vai acertar quer dizer assim, ela vai ter a condição e a possibilidade de ter a maneira correta durante o seu dia. O Salvador é o trabalho da intuição que cada um precisa de desenvolver e ter dentro dele a força do livro na luz da verdade, para a vida daquela pessoa, quando venceu o prazo no corpo de matéria grosseira, ser uma continuidade e aquela pessoa, com o tempo dela, ser um tempo bom. Porque ela, estudando o livro, ela tem sempre uma maneira boa de ser, que essa maneira boa é a nobreza, a polidez, a maneira correta para viver. Caminhar no caminho da luz, cada um tem que fazer, e o princípio é a nobreza.